Abriu a porta, o sinal tocou, a aventura do saber te chamou. Curiosidades, mistérios a desvendar. No ritmo da escola a gente vai aprender. Boa escola, Abrindo a sua mente, boa escola, conhecimento pra valer. boa escola. Aumentar o volume, vem nessa onda de saber. Todo mundo junto bem, yeah. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tamanda Cast, sob a direção do projeto Pode na Escola. Aqui buscamos conectar histórias, inspirações e experiências únicas que fazem a diferença na vida estudantil e na sociedade. Hoje estão aqui conosco o professor David Carvalho e a Ana Beatriz Tavares, a roteirista. Vamos mergulhar nesta jornada incrível e conhecer mais sobre o que aconteceu de trás das câmeras deste projeto. Para começar, gostaria que vocês nos contassem como surgiu a ideia de criar o curta-metragem Aive Seu Tempo e Suas Prioridades. Foi algo que veio de uma experiência pessoal ou nasceu de uma discussão em grupo? Eu acho que começou com um pensamento de fazer algo que sensibilizasse os outros, né? E o que a gente vê mais nos adolescentes hoje em dia em relação, às vezes, à falta de valorização do tempo. E aí isso é um problema sério nos dias de hoje, né? E eu trouxe o tema para discussão. Para quem não sabe, Mariana também faz parte, né, do curta-metragem. E a gente eu coloquei esse tema e passei um desafio para eles. Eles tinham que fazer um roteiro sobre uma história que tivesse a ver com o tempo. E através dessa história, a Ana Beatriz, ela trouxe, né, um roteiro pronto já, acho que No dia seguinte. no dia seguinte ela já estava com a história e a gente foi acrescentando. Eu acho que ela pode falar até melhor do que eu, para ela, assim, como é que foi esse início, né? Bom, eu fui introduzida nesse mundo do roteiro por causa de uma indicação de um professor de português. Professor Patrick, adoro ele, ótimo professor. O professor David, ele pediu indicação para o professor de português e ele foi lá e me indicou mais alguns alunos. O professor, no dia seguinte, marcou uma reunião com a gente, uma coisa assim, bem simples, jogando a ideia dele na nossa cabeça e ele queria um roteiro. Ele não deu prazo nem nada do tipo, só porque quando ele disse a ideia, eu já tinha formulado o roteiro mentalmente, aí eu fiquei ansiosa para fazer isso, aí eu fiz e no dia seguinte estava pronto. E aí foi, sem glamour nem nada, a gente conseguiu fazer esse filme que surgiu por indicação. Segunda pergunta. Ana Beatriz, como foi o processo de desenvolvimento do roteiro e de que forma você trabalhou para garantir que a mensagem do curta fosse clara e impactante? Tá bom. A gente já tinha recebido a ideia do roteiro, do filme que o professor queria. Só porque a ideia ainda faltava de, podemos dizer, que características que marcassem a ideia e a mensagem que a gente queria passar. Como, por exemplo, a ideia que ele tinha dado pra gente, ele queria alguma coisa que retratasse a importância do tempo e de como os adolescentes passam mais tempo com as tecnologias do que com amizades reais. E aí, nisso, eu comecei a pensar, a gente não pode jogar uma informação muito bruta, muito brusca, sem introdução nem nada do tipo, porque ia ficar chato, desvalorizado a ideia. A gente tinha que mostrar aos poucos, mas não de forma entediante, sim de forma animadora, empolgante e divertida. Algo que caracterizasse a vida dos adolescentes e das crianças também, né? É uma ideia que fosse mais cativante, dizemos assim, para que a pessoa continuasse a assistir. Então a gente foi lá mostrando aos poucos nossa ideia sobre as tecnologias, as felicidades que a gente pode encontrar mais nos humanos do que nas tecnologias celulares, por exemplo. E aí nisso surgiu essa ideia e bem que caiu de forma ótima e as pessoas conseguiram entender essa mensagem. Emocionou algumas pessoas, a mensagem foi bem passada, foi isso que a gente sentiu. Legal. Terceira pergunta. Professor David, você coordenou todo o projeto. Qual foi a parte mais desafiadora ao trabalhar com os alunos em um projeto tão importante e como você os motivou a seguir adiante? Quando eu comecei, todos eram muito novos, né? Inclusive você, acho que era mais nova, né? Tinha 9 anos. 9 anos. Não, quarto. Quarto ano, isso. Eu acho que é a questão da maturidade, entender a importância, mas assim, foi muito bom, foi muito gostoso de fazer. Eu acho que foi desafiador, mas eu queria que realmente começasse com as crianças mais novas,
para eles irem crescendo, desenvolvendo, né, aprendendo os métodos, as técnicas, mas também os princípios, valores que a gente trabalha. Inclusive o Ive, ele trouxe isso, né, já é um fruto desses princípios e valores que foram ensinados, né. E aí a gente fez esse filme, acho que foi em um mês e pouco, né. E aí foi muito animador porque a gente foi fazendo e aprendendo, né. Eles foram gravando, a Ana Beatriz fez o roteiro, mas ela também teve a participação. Você, por exemplo, a Ana Cecília, né, que participaram como protagonistas. Então foi uma descoberta para todo mundo, né? Então, para você, como é que foi isso? Foi legal. A ideia surgiu de repente, né? Eu também participei por causa da indicação de uma professora. Eu acho que foi. Foi a Isabela ou foi a Cléia, professor, você lembra? Foi uma das duas, realmente não lembro. Uma das duas. Mas foi uma indicação. Tava entre eu e o Arthur Nascimento, só que eu acho que a professora escolheu eu. E aí a gente fez, né? Aí ficou do jeito que ficou e ficou bom. Deu certo. E uma das coisas que você sempre fazia a gente não desistir era... Eu não lembro a frase, mas eu acho que era sei lá o que, pra ficar perfeito. O professor já passou, ele é bem virado nas frases. Tem uma frase que ele falou uma vez, eu não lembro, acho que foi no terceiro ano, que eu lembro até hoje, a gente pode usar a internet para navegar ou para naufragar. Aí eu repito essa frase sempre, porque eu não sei porque eu não esqueci ela. E sobre a perfeição, ele falou que perfeição é diferença de excelência. Isso! A perfeição é inatingível, mas a excelência, se você trabalhar duro, você chega lá, é perto da perfeição, só porque é algo atingível. É o melhor que você pode fazer com aquilo que você tem. A gente não tinha nada. Mas a gente fez o nosso melhor. Nossa, a gente gravou com uma câmera ou com um celular? Com o celular. Nossa. O celular bem antiguinho, na verdade. Mas deu certo. Pois é. Ok, quinta pergunta. Ana Beatriz, houve algum momento em que você precisou adaptar ou mudar o roteiro durante as filmagens? Se sim, como isso afetou a narrativa no final do curta? Olha, como eu fiz o texto em um curto prazo de tempo, claro que não ficou a melhor coisa possível. Teve lá uns errinhos de português, umas coisas que a gente poderia mudar para melhorar a forma que impactaria e tal. E aí, nisso, o professor David juntou a gente, todo o resto da equipe, e a gente foi modificando. A gente lia todos juntos, modificava, dava suas opiniões, e nisso a gente viu que o final ficou mais impactante. Porque teve a ideia da retrocedência na história, da mudança de escolha, que a gente percebe isso ao assistir o filme, que ele ficou bem melhor do que teria ficado se a gente não tivesse aceitado essas opiniões do resto do grupo. E é interessante a gente até falar, né, da participação da Universidade da Maturidade, que foi fundamental. Eu acho que foi uma experiência para todos aqueles que foram para lá maravilhosa, né? Foi uma troca de experiência. Então o filme já deu um impacto muito grande em relação a isso, mas a experiência intergeracional, né, dos alunos com os alunos da UMA foi fantástica, né? Foi. Sexta pergunta. Professor David, o curta já recebeu diversos reconhecimentos. Como você acredita que esse projeto impactou os alunos e o ambiente escolar? E qual foi a reação da comunidade ao assistir o curta? Eu creio, né, que esse curta ele já chegou a muitos locais. A gente tem alguns prêmios aqui, né? Nós tivemos indicação fora do país, né, no Uruguai, na Argentina. Temos agora uma possibilidade para a Itália. A gente vai traduzir para inglês. Então tem uma série de questões. Agora, a gente teve várias premiações, né? A do FECEA, né? Que foi no Rio Grande do Sul. Tivemos participação no Rio de Janeiro, né? Ganhamos no Rio de Janeiro, tivemos prêmios já. Então, assim, tem sido algo que de fato, valeu a pena, né? Eu creio que o maior aprendizado é justamente isso, a gente saber que a gente, fazendo o nosso melhor, com excelência, com aquilo que nós podemos fazer, os resultados vêm, né? A gente planta uma sementinha aqui achando às vezes que ela não vai dar fruto, ela dá muito fruto. E eu não lembro de um filme que tenha recebido tantos prêmios, um filme amador, de curta-metragem, né? Feito no celular e para alunos tão novos como vocês, de ter recebido tantas premiações. Eu acho que a gente está salvo engano, na 9ª premiação e eu acho que na 12ª indicação. Então foram muitos prêmios, né? Ok. A
Ave Seu Tempo e Suas Prioridades já conquistou vários prêmios. Nos conte como foi essa trajetória, inclusive nos diga como foi a conquista do Festival Pequeno Cineasta no Rio de Janeiro. Eu vou deixar a Ana Beatriz falar, porque não foi só a conquista, né, Ana Beatriz? Foi toda a experiência de conhecer o mar, da gente viajar para o Rio de Janeiro pela primeira vez. A gente começou com Você na Tela, foi nosso primeiro prêmio e primeira indicação que deu certo, digamos assim, a gente conseguiu comparecer ao evento. A gente ganhou 2 troféus, o melhor roteiro e o júri popular. Depois disso veio alguns outros que a gente não pôde comparecer, como do Uruguai, Argentina, alguns que a gente não conseguiu comparecer, mas que a gente ganhou lá uns créditos extra, uma gratificação e elogios. Depois apareceu a surpresa do Rio de Janeiro. A gente ia ganhar a viagem para o Rio de Janeiro e isso foi encantador, porque tinha alguns de nós que não conheciam o mar. Nunca saiu nem do Tocantins. E aí pro Rio de Janeiro, como tudo pago, foi uma surpresa. A gente conheceu todos os pontos turísticos, não todos, mas a maioria, como o Cristo, o Aquarrio e tal. E nisso foi surpreendente, porque foi divertida a viagem. Só porque teve aqueles pontos que a gente teve que entrar no papel de figurantes da sociedade, digamos assim. Porque a gente teve que se pôr no cargo de um adulto, as crianças no cargo de um adulto, de receber o prêmio da palestras inesperadas na frente de todos. E aí a gente ganhou também o de júri popular, que foi por votação, a gente assistiu outros filmes internacionais e estavam concorrendo e foi bem divertido. Foi surpreendente como funcionou e deu certo. Tipo, eu acho que é a primeira vez que eu vejo um projeto assim, pelo menos na minha experiência de vida, que realmente dá certo, assim. Então, foi bem legal. E teve um gostinho especial, esse aqui foi o troféu, viu? Pra quem ainda não viu. Teve um gostinho especial porque a gente ganhou no júri popular. A gente não imaginava que iria ganhar no júri popular. Sim. A gente pensou até que ia ganhar na questão técnica e tudo mais. Mas no júri popular tem um gosto melhor, porque foi aqueles que assistiram que voltaram. E foi interessante, às vezes a gente estava lá, aí vinha o cinema cheio, né? O Centro Cultural Banco do Brasil. Aí a gente tem alguns alunos que falaram assim, eu vou votar nesse aqui. A gente estava lá, e quando eles olhavam para eles, falavam, eles estão aqui! E tal. Parecia que era um popstar, né? Então foi uma experiência muito boa, né? A pergunta que não quer calar. Professor David, vai ter continuidade na Ivy? A gente espera que sim, né, Mariana? Com certeza, né, professor? A gente já tentou algumas vezes, a gente está em processo de se vai ter ou não vai ter, mas a gente quer que tenha. Você seria protagonista de novo? Por mim? Como é que foi essa experiência de ser protagonista? Foi muito legal, porque além de eu poder atuar com as minhas amigas, que aí fica até mais fácil da gente, né, que a gente tinha que fingir que era amiga, só que a gente já era, e aí já era mais fácil ainda. E também é um projeto legal de se fazer, não é que você fica, eu tenho que ler livro. Não, é um negócio legal. E eu achei muito legal e eu quero que tenha continuidade. Bom, eu quero, ano que vem, se Deus quiser, acho que a gente vai ter a continuidade desse filme. Esse ano não, porque está muito em cima, né? Foram muitos projetos esse ano. A gente focou muito ainda no filme do Ivy, que já tem dado frutos há 2 anos, né? Então, assim... Esse já é o terceiro. E a gente vai colocar ele nas últimas instâncias agora, que a gente vai traduzir para o inglês, né? Para tentar disputar alguns festivais na Europa. Se Deus abençoar, quem sabe, né? Né, João? E aí, o João é o diretor agora, né? Dos nossos alunos. E aí nós vamos tentar, né? Mas assim, já pensando ano que vem, o Ivy, né? A gente ainda não sabe a história, já desafiei eles a escrever alguma história da continuidade da Ivy e vamos esperar que o negócio dê certo, né? Mentira. Vai que esse agora, né, pegue voos aí até mais altos, Os né? créditos do primeiro. Sim. Mariana, o que você achou da escolha do roteiro e da ideia? Porque a gente poderia ter tido outras ideias. Por exemplo, que ideia você acha que a gente poderia ter substituído? Que ideia você teria, no caso, se a gente não tivesse a sugestão do professor David? Porque talvez não precise só sobre as tecnologias. Pode ter outras ideias sobre inclusão social, várias outras ideias sobre críticas sociais e tal, que também receberiam o mesmo impacto. Mas por que você acha tão interessante a tecnologias? Porque eu uso, né? Porque você Só que a tecnologia, você pode usar tanto para trocar os seus amigos por ela,
que é muito ruim, né? Claro. E tanto para você usar para conversar com seus amigos. Então são duas coisas diferentes, mas você usa a mesma coisa para fazer essas duas coisas. Foi bem legal, então, a ideia do filme, porque a gente mostrou os dois lados. Sim. Os lados da união e os lados que a tecnologia separa a gente. Sim. Verdade. Aí vocês podem perceber o tamanho do impacto do filme. A gente, graças ao filme, a gente teve esse ideia do podcast, todo o crédito, a gente pegou a empolgação, começou o podcast, a gente tá aqui hoje no nosso 5º episódio. Ah, não, do Tamanho da Cash? Total. Do Tamanho da Cash já tem vários, né? Só que nessa molde do Pod na Escola, eu acho que é o Terceiro, quarto. quarto. É. Ele já ganhou um prêmio por causa do podcast com a união do Produção de Vídeo, que foi Projetos Gerais da escola. E a gente espera que vá pra frente, tanto quanto foi o filme e até mais. Sim. Para vocês, qual a principal mensagem que vocês gostariam que o público levasse ao assistir Ave, Seu Tempo e Suas Prioridades? Algo que vocês acreditam que devem refletir após ver o filme? Eu creio que a maior mensagem é de que o tempo é valioso. O tempo é vida. E se a gente perde tempo, a gente perde vida. Então, as tecnologias, como a Mariana falou, é para ser utilizadas para potencializar os contatos, as conexões, e não para se distanciarem, né? Para Sim. perderem tempo, né? Hoje em dia a gente tem um mundo cheio de distrações e às vezes isso tira o propósito real das nossas vidas. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa: valorize seu tempo, valorize a sua vida. É uma mensagem bem semelhante à música de Yosef, irmão do nosso professor orientador, que retrata também essa ideia do tempo que a gente usou na nossa trilha sonora do filme. E se encaixou perfeitamente, foi uma surpresa pra gente também. Foi muita coincidência. E já aproveitando, né, o momento, agradecer, né, o meu irmão Yusuf Carvalho, inclusive ele gravou um clipe, vão lá no canal do YouTube dele, Yusuf Carvalho, um clipe muito bonito em relação à música O Tempo, vale a pena escutar, realmente uma música muito bonita, né, e além disso agradecer à Universidade da Maturidade, né, pela ajuda que eles nos deram, as meninas foram maravilhosas, né, e lógico, e a nossa escola, né, que deu apoio para a gente estar lá, para a gente participar, para a gente ir para o Rio de Janeiro, né, a gente teve essa oportunidade, e o município de Palmas também que nos ajudou, né, com isso. Então, assim, a Marinha que nos recebeu tão bem lá, a gente ficou hospedado na Marinha, foi maravilhoso. Então, tudo isso serviu como uma boa lembrança para todos nós, né? Vai ser momentos que a gente vai levar pra vida, que impactou a vida de alguns de nós e de outros fora do grupo. E foi bem interessante, porque, tipo, olha isso, ninguém imaginava de uma ideia de indicação a gente receber tanta fama, digamos assim. Sim, exatamente. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Agradeço imensamente ao professor David e à Ana Beatriz por compartilharem suas experiências e trajetórias na criação do curta-metragem. Eu tive a honra de ser uma das protagonistas e aprendi muito com isso. Foi uma conversa enriquecedora e tenho certeza de que inspirou a todos que nos ouviram hoje. Até o próximo episódio do Tamanda Cash, com mais histórias e aprendizados que fazem a diferença. Não esqueça de seguir nossas redes sociais e até o próximo, pessoal!